Olá, pessoal. Estamos aqui em mais um WBPcast com Lucas Lima, um grande amigo meu. Já estamos assim, já passou da amizade, meus amigos. Esse negócio aqui já tá íntimo. Ele é um dos caras mais novos que eu conheço, que estão aí no mercado, né? E dentro do G4, inclusive, né? Um amigo meu que eu conheci no G4. E a gente está trazendo ele aqui porque ele é um cara incrivelmente famoso pelas suas estratégias em e-commerce, parte de outbound. Então a gente vai conversar um pouquinho sobre esse universo, né, em mais um episódio patrocinado pela Dom Pagamentos. Então olha só, e-commerce com Dom Pagamentos é o gateway de pagamento que vai te ajudar e respeitar o seu dinheiro. Lucas, seja bem-vindo. Léo, muito obrigado, cara. Eu falei pra você, né? É um prazer, assim, inenarrável estar aqui com você. Desde que você me convidou, eu fiquei muito feliz, cara. Porque, né, porque a gente sempre conversa, né? De negócio, etc. E a gente poder levar isso pras outras pessoas é muito legal. A ideia é essa, cara. Aqui é um podcast tranquilo pra você poder falar sem papas na língua, entendeu? A gente já teve aqui o Alexandre da Maismu, já teve o César da Dom Pagamentos. Só gente fera. Rafael da Polishop e você, meu amigo. Estamos aí com, né, esse próximo episódio, estamos no 4º episódio. E eu vou começar com a perguntinha de sempre. Quem é o Lucas? Como você chegou aqui? Como se reproduz? Como se alimenta? Bom, meu nome é Lucas Lima, ou Lucas Davis, né? Aí chama como você quiser. Davis é mais chique. Então, cara, eu comecei no mundo de e-commerce em 2019. Eu tinha 17 anos. Tava me formando. 17 para 18 anos, estava me formando e eu queria ser assessor de investimento. Assistia Primo Rico, cara, aquela fase top, desafio 5 horas da manhã, o cara me fazia acordar 5 horas da manhã. Incrível. E, cara, eu comecei a estudar para isso e Itu teve a primeira assessoria da XP. Foi a primeira do Brasil. E eu, cara, fui lá, consegui uns contatos, falei com o cara, falei, cara, posso ir aí pra gente conversar? E aí, beleza, fui, me apresentei e falei, velho, eu trabalho de graça pra você quiser. Só quero estar aqui. Ele falou, beleza, você só precisa tirar o certificado lá, que N alguma coisa, que eu esqueci o nome. Eu falei, beleza, eu vou fazer a prova em setembro, novembro, sei lá, que era a data da prova. E aí, quando eu fizer a prova, eu venho aqui, mano, não precisa nem me pagar, eu posso servir café pra você. E, cara, beleza. A minha mãe, quando eu era criança, tipo uns 10 anos, não que eu não seja uma criança, tem 23 anos, não sei se você falou, mas enfim, né? Não tenho 17. Cara, ela tinha uma loja que fazia convite pra casamento. Tipo, convite pra casamento, convite pra aniversário, álbum, enfim. Ela fazia isso. E, tipo, a gente morava no Paraná, lá em Umuarama. E a gente mudou pra Itu. E aí, quando a gente mudou pra Itu, ela, cara, teve que fechar a loja lá e blá, blá, e ficou um tempo fora disso. O que ela começou a fazer, cara? Ela, depois de um tempo, começou a fazer laço de cabelo pra menina pra vender. Ela vendia na academia e blá, blá, blá. E é muito difícil você escalar isso. Porque, cara, dá muito trabalho pra fazer. O que ela começou a fazer? Ela começou a vender as ferramentas. Tipo, eu uso esse molde aqui pra fazer, ó. Tipo, faz você aí e você vende o seu. E ela, cara, chegou pra mim e falou assim, eu queria montar um site. Eu falei, beleza, deixa comigo. Eu sempre fui de tecnologia, então, pra mim era tranquilo. Eu entrei e falei, cara, eu vou olhar quem são os mais pica que tem, né? 2019, a mais pica que tem chamava TokCri. Se eu não me engano, eles quebraram. Mas, enfim, Eu ia falar, eu não conheço mais, então. Cara, eu olhei no site dos caras, eles não tinham pixel de Facebook, não tinham pixel de Google. Eita, pô. Cara, todos os concorrentes, ninguém tava no digital. Ninguém. Era um mercado de 2 bi, é um mercado de 2 bi ano. E eu olhei aquilo e falei, cara... Tem oportunidade aí. Aí eu falei com o cara lá da XP, eu falei, Danilo, mano, vou ter que fazer faculdade, não vai rolar, mano, desculpa. Valeu pela oportunidade, mas eu não vou poder. E eu, cara, montei um site, eu olhei pra aquilo e falei, velho, tá aqui. Vou pra cima disso aqui. Nesse ano, cara, era 2020, na verdade, que eu comecei a entrar mais forte. Veio a pandemia, estudando online, nunca gostei de estudar, repeti 2 anos. Falei, mano, chegou julho, eu tava no 3º ano do ensino médio. Eu parei de, eu não vou nem entrar na aula. Desculpa, pode falar palavrão. Pode falar, fica tranquilo. É que eu falo palavrão pra... Caramba. Enfim. E, cara, a gente entrou, e aí, veio a pandemia, a gente explodiu. E sempre, cara, né, no digital, sempre gerando conteúdo, tendo parceria com influenciadores. E foi aí, cara, que eu comecei, a entender o que é criar uma empresa. Que não é só, sei lá, e vender. E eu sempre fui muito bom de vendas, muito. Desde pequeno, cara, quando meu pai ele tinha oficina, né, e tudo mais, eu vendia paçoca pros mecânicos, sabe? Tipo, 8 anos de idade. Quando eu tinha 9 anos, essa história é legal pra caramba.
Foi um dos maiores aprendizados da minha vida e uma das vezes que eu fui mais puto na minha vida. Eu ia de van pra escola. E o cara que me levava de van tinha uma van velha. Não lembro o nome dele. E meu pai tinha uma concessionária Ford e a Ford tinha lançado a Transit. Que era uma van, cara, era a coisa mais linda do mundo. Van parecia da Europa, porque veio de lá e tudo mais. E eu comecei a falar pro cara, por que você não troca essa van? Olha essa porcaria aqui, cara. Tá tudo caindo nos pedaços. Ele, não sei o que lá. E aí a Ford mandou pra gente um livro da Transit que custava R$5.000. Na época, R$5.000 era... nossa senhora. Pô, era 15 pau. E era a coisa mais linda. E ela ficava com o melhor vendedor, que era o Márcio Vieira. E o Márcio Vieira não gostava de mim. Porque eu era, tipo, mano, eu ia pra empresa e eu ficava fazendo... Criança. Pô, tinha 10 anos. Exato. Eu roubei o livro dele, escondido. Levei pro cara, falei, cara, olha isso aqui, não sei o quê. E argumentei. Ele falou, não, beleza. Se der sábado, eu vou lá olhar. Falei, vamos. Falei, meu pai, viu? O cara vai vir aqui, você vai me pagar comissão. Quanto? Ele falou, sei lá, te pago 1.800. Cara, 1.800 pra uma criança de 10 anos em 2009, 2010. Nossa, não, desculpa, 2010, 2011. Era, cara, eu, sei lá, podia comprar a minha família. Né? Tipo, fica quieto, ó, tá esse dinheiro. E ele foi. E aí, cara, meu pai negociou com ele e tudo mais, mostrou, o cara gostou pra caramba. Aí ela falou, não, beleza, vamos fechar. Aí eu, puta, feliz, né? Eu falei, minha comissão. Ele, calma, deixa. O que aconteceu? O cara banco não aprovou o crédito. E aí, meu pai falou, não aprovou o crédito, não rolou o negócio. Eu falei, tá, mas eu vendi, né, tipo, dá meu dinheiro. Aí ele, me mostra aqui no banco onde entrou o dinheiro do cara. Eu falei, cara, não é culpa minha. Tipo, não tem nada a ver se o crédito não aprovou. E eu vendi, eu fiz o meu trabalho. E aí eu aprendi que você só vende quando o dinheiro entra na sua conta. Exato. Você fechar um contrato com alguém e o cara chegar pra você e falar, não, beleza, tamo fechado. Léo, tamo fechado. Eita. Quebrei tudo. Se o cara não te pagou, não tá fechado. Exato. Entendeu? Tipo, pô, isso não vale de nada. E, enfim, né, voltando pros dias atuais. Então, cara, a gente começou a expandir, né? O meu e-commerce é de ferramentas para artesanato, um nicho bem diferente. Fala o nome aí, faz propaganda. Alessia Dávias, tá bom? Se você está procurando um hobby ou uma renda extra, pode entrar lá que a gente tem tudo pra isso. E, cara, a gente começou... como eu sempre fui muito bom de vendas e de tecnologia, eu olhava pra aquilo e falava, cara, a gente não tinha previsibilidade nenhuma. Tá ligado? Tipo, pô, às vezes quando eu postava mais stories, vendia mais. Só que, cara, não necessariamente era o produto que mostrava. E isso não entrava na minha cabeça. E eu ficava louco, porque eu falava, mano, não sei se eu vou vender X mil esse mês ou 2X mil. E, cara, isso, pô, eu comecei a olhar e aí eu entrei pro G4 e comecei... Peraí. Não, mas o G4, ele abre mentes, pessoal. Não é propaganda paga, viu? Mas o G4, ele abre mentes. Exato. E eu comecei a olhar, né, cara, o que a gente podia complementar no dia a dia. Então, a gente começou vendendo ferramenta, depois a gente passou para arquivo digital, tipo, a gente vendia molde, né? A ferramenta é um molde, por exemplo, uma borboleta. Aí a gente vendia um arquivo digital que a pessoa imprimia e era do formato. Então, na hora que ela cortava, já saía, tipo, bonitinho. Depois disso, a gente começou a fazer curso. Dos cursos, eu montei uma plataforma de curso, tipo uma Hotmart. E se você não sei se você sabe, mas a quantidade de cursos, o nicho que tem mais cursos, se eu não me engano, é marketing digital. A segunda é artesanato. É isso aí. E 90% dos cursos de artesanato não são na Hotmart. Sabe onde são? Elo 7. Grupo fechado do Facebook. Até hoje. Por quê? Porque, cara, as pessoas acabam não conseguindo entrar na Hotmart. É um mercado meio informal também, né? Muito, muito. Então, cara, a gente veio com essa proposta, pô, vamos democratizar isso aí. E a nossa plataforma ela é muito simples, tipo, tem tudo escrito, clique aqui, assim, sabe? Pra ser o mais intuitivo possível. Então, a gente foi expandindo isso, né, cara? Enfim, pode continuar. É que eu tenho muito mais pra falar, se deixar vai só ficar só eu maravilha. falando. Mas assim, você falou uma coisa muito engraçada e que eu bato muito, tanto né, aqui no grupo, né, quanto no time de vendas da agência, que é não contar com o ovo, né, na galinha. Ou na cloaca da galinha. Boa. Por quê? Cara, de nada adianta. Você sabe que vai sair ali um ovinho, mas o ovo pode não sair, né? Então, assim, nem contrato assinado a gente não comemora mais. Exato, perfeito. É só quando cai a conta, cai o dinheiro na conta. Sobre isso, você falou muito sobre vendas, né? E, realmente, e-commerce, ele tende a ser previsível. Se você faz ali, é uma conta matemática, né? O quanto você investe, tempo, dinheiro, estratégias, etc., vai te retornar X. Mas a conta nem sempre ela é exata, né? Porque a gente tem muitas oscilações, tanto de datas sazonais, o Brasil é um mercado muito louco. Como que você conseguiu fazer uma estratégia que te desse mais previsibilidade? Cara, o que eu pensei desde o começo, tá?
Eu falo que eu sou o cara de e-commerce, pior pessoa de e-commerce pra falar de e-commerce. Porque, tipo, quando eu vou conversar com outra galera, eu fico, cara, até meio perdido. Galera, não, porque, pô, meus CPC, porque não sei o que lá, eu coloquei tanto numa campanha assim, eu tô indo pra cá e tal, linha de produto. Eu fico, cara, não é meu jogo. Uhum. Onde que, cara, a gente, pô, dominou, entre aspas, o mercado, né? Nós somos, acho que hoje, o segundo maior player do mercado, porque o primeiro é gigantesco, tipo, uma empresa de 70 anos. E 70 anos de varejo. Então os caras são muito grandes. Mas, né, guarda as cenas dos próximos capítulos. Onde que eu vi, cara, que tava o valor? E um pouco que a gente conversou aqui antes, né? Antes a gente fez um podcast. Teve uma meia hora de podcast. Exato. Cara, a venda acontece no relacionamento. Não sei se você já leu aquele livro. Eu li, sei lá, 20% dele, não vou mentir. Chama Os Segredos do Lobo, que é um livro do Jordan Belfort, que ele, tipo, que é o Lobo de Wall Street. Só que ele faz um livro, pô, em vez de mostrar as loucuras que ele fez, ele mostra, pô, como que a gente fazia essa loucura acontecer. Ele fala uma coisa que eu acho que, pô, cara, quando eu, tipo, sempre pensei isso, só como que eu consegui colocar isso em palavras. Quando você tá vendendo, você tem que garantir os 3,10. Vamos lá. Vamos pôr os 3,100 pra ficar 100%. Produto, você, sua empresa. O cara tem que ter 100% de que o produto, tem 100% de certeza que o produto ajuda ele. Ele tem que ter 100% de certeza que você é um cara confiável. Pô, quando tipo, você vai em evento, cara, todo mundo adora você, porque você é um cara que transmite, que passa essa confiança. E aí você, pô, quando você tá desenvolvendo isso, você pensa, cara, beleza, como que eu posso me conectar melhor com essa pessoa? E 100% de certeza que a sua empresa é uma empresa confiável. Então, por exemplo, no caso de vocês, pô, vocês vendem algum serviço X, sei lá, SEO. Pô, você vai conversar com o cara fala, velho, meu tráfego orgânico é muito ruim, não sei o que lá. Aí você fala, cara, a gente tem alguma estratégia de SEO, de backlink, blá, 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 tudo que a gente já conversou há muito tempo atrás, que a gente conseguiu melhorar bastante a autoridade do site, encontrar as palavras-chave certas pra você. E você, conversando com o cara, escutando a dor do cara, o cara vê que você é um cara confiável. Então ele vê que seu produto é legal, você é um cara legal. Aí você chega e fala, pô, a minha empresa atende empresa XYZ, que são referências do mercado. Não vou falar que se você quiser falar, você fala. O cara, pô, vai falar, caramba, a empresa do cara é muito boa. Então você consegue criar na cabeça do cara, a gente brinca de melhor cenário e pior cenário. Melhor cenário, pô, eu vou te deixar, seu site vai ficar do caralho, tipo, primeiro posição nas buscas. Pior cenário, cara, você vai melhorar a posição do seu site no Google, entendeu? Então a gente consegue alinhar bem as expectativas. O que eu percebi? O dinheiro tava no relacionamento. O dinheiro tá em trabalhar mais. Não é tipo, cara, agora eu vou montar um... Cara, eu tenho uma raiva de quem fica falando de funil de tráfego, funil de vendas, eu tenho vontade de bater, cara, juro. Toda vez que eu tenho uma roda, alguém começa a falar de seu site. Porque, cara, pra mim não existe... Não existe fórmula mágica, cara. Não existe. Não existe. Se algum dia alguém chegar pra você e falar, tem uma fórmula mágica, você manda essa pessoa pra aquele lugar. Cara, o que a gente fez? Falei, pô, beleza. Então a gente tem que entender qual o perfil de cliente. E não tô falando, tipo, de objetivo. Porque a gente vende, pô, pra quem faz renda extra, a gente vende pra quem faz por hobby, a gente vende pra muita gente por terapia. Tipo, pô, a pessoa... Tem muitos clientes nossos que, cara, tava tratando câncer, tava super desanimado. Várias pessoas, no mesmo caso. É até legal, assim. Caramba. Legal, né? Enfim. E, cara, ela começou a fazer isso e, tipo, pô, cara, conseguiu criar uma confiança porque ela tava fazendo algo útil, algo que ela gostava, algo que ela era bom. Sentido pra vida. Exato. Muita gente, cara, isso é até assim, eu me emociono quando eu vejo as histórias, né? E, cara, o que eu reparei? A gente tem no nosso produto, no nosso site, desde produtos de R$12 a produtos de 1.200. Eu percebi que a jornada de compra do cliente é muito diferente. E o que eu tentava forçar? Olha só, tipo, eu pensava assim, cara, eu vou vender o arquivo digital pra pessoa, que custa R$24,90. Depois, ela vai começar a cortar a mão. Ela vai ver que, pô... Dá trabalho. Ela vai investir num furador, que é um negócio mais simples. Depois, ela vai comprar uma máquina de corte, que é o nosso produto carro-chefe, né? E aí, depois ela vai comprar os moldes. Léo, você acha que isso acontecia? Não, acho que não. E eu gastei uns 6 meses com essa teoria e, cara, ego, né? Hoje eu falo que realmente, cara, eu desperdicei dinheiro e tempo nisso. O que eu pensei? Eu falei, cara, então eu preciso segmentar. Quem quer comprar máquina de corte, quer comprar máquina de corte. Ou quer saber mais. Então, tipo, a pessoa vai direto nisso. Porque ela já ouviu falar, já sabe. E aí, já vem entra um pouco do marketing de, cara, como a gente cria consciência nessa pessoa. Porque hoje o meu maior problema é separar o joio do trigo. Quem realmente... Não só o seu. Exato. Quem realmente entende o que o produto faz e, cara, vê a aplicabilidade dele. Quem nunca ouviu falar e só quer saber como é que funciona.
Isso na hora de você qualificar é muito difícil. Sim. Mas enfim. O que eu fiz, cara? Eu montei uma estrutura para quem quer comprar máquina de corte. Então, alguém quer comprar máquina de corte, ela pode comprar pelo site, mas ela pode comprar pelo WhatsApp. E aí é uma coisa, cara, que quem é de e-commerce é muito burro. Muito burro. Porque o que eu fiz, cara? Eu falei, beleza, a partir do momento que essa pessoa compra esse produto, ela tá muito apta a comprar outros produtos. Porque nossa entrega é foda, é do caralho. É a melhor entrega do Brasil, isso eu garanto. Cara, como que eu posso fazer pra criar um relacionamento pra essa pessoa? Quando ela precisar de outra coisa, ela vai vir falar comigo. Loja de roupa, cara, pra mim, se você não faz isso, você tá fazendo errado. Não é a nova campanha que você vai lançar, não são as fotos que vão vender. Claro que, porra, Ajuda. é importante. Cara, é você entender o que o seu cliente precisa e oferecer pra eles. Tem uma marca de roupa que chama Rivers. Uhum. Eles são do G4. Ganhei uma camiseta deles. Cara, eu gastei, brincando, nos últimos 2 meses, uns 6 mil reais. Eu acho que, por ano, eu devia gastar 800 reais em roupa. Essa calça é deles, inclusive. Tá vendo? Pode patrocinar, já, tá? Por quê? Porque o cara vinha falar comigo. O cara falava, pô, Lucas, você gostou disso aqui? Olha isso aqui que tem, cara. Pô, vai combinar com isso aqui. Eu cheguei pro cara e falei, mano, antes eu só usava camiseta preta e calça preta. Só. Era só isso que eu usava. Eu falei, cara, eu preciso começar a me vestir melhor, porque, pô, eu tô em muito lugar legal e eu ando igual um moleque de startup e eu não quero parecer um moleque de startup. Por mais que eu tenha cara de moleque, né? E, cara, o que a gente fez lá? Pô, eu comecei a setorizar. Então, quando o cliente passava, ele chegava num tier, tipo, pô, ele gastou mais de X mil reais na minha loja, acende um farolzinho. Opa, esse cara aqui é legal. A gente desloca uma pessoa pra ficar em cima. Então, eu criei um sistema que analisa últimas compras. Não vou falar, pô, é perfeito. Não, cara, ainda dá muita dor de cabeça. Mas, tipo, pelo menos ele facilita do consultor, né, do vendedor, Tem uma visão ali, né? entender qual tipo de produtos ele... Ele entra em contato com o cara, descobre se o cara faz por hobby, faz por renda extra, do que tipo de produto ele gosta. Pô, é a filha que ajuda? É a mãe? Como é que funciona? Você vende onde? Você vende na escola? Você vende pros seus amigos? E a partir disso a gente consegue, cara, colocando touch points ali onde a gente vai contatando a pessoa. E isso tudo entra numa análise RFV, né? Não sei se o pessoal não conhece, é uma análise que você coloca os seus melhores clientes. Tipo, você vai setorizando os clientes. Pô, os que mais compram com mais frequência e gastaram mais, até os que compraram uma vez e sumiram. E, cara, e aí que eu acho que a galera de e-commerce peca, porque a galera de e-commerce, eles querem achar o produto vencedor. Sabe, né? Essa história. Principalmente, cara, quem vende marketplace. Hoje, o nosso canal, esse ano, a gente quer focar bastante em marketplace. Hoje é 20... até no passado era 30% da receita, em janeiro já foi 45%, então, pô, foi muito bom. Mas a galera de marketplace, eles querem achar o produto vendedor. E aí, pô, eles querem trazer pro e-commerce dele. É o produto vencedor. O produto vencedor. E, cara, não necessariamente é assim. Cara. Tipo, a galera fica muito preocupada. Isso em geral, eu vejo. A galera quer muito CAC e pouco LTV. A nossa empresa é uma empresa de LTV. Eu tô cagando pro CAC. Cagando. Tipo, beleza, tá caro, beleza. Mas eu me garanto. Entendeu? Tipo, cara, o CAC sobre LTV ali faz sentido. E eu acho que e voltando um pouco até no que a gente tava falando antes do podcast, o relacionamento é a chave mais importante pra qualquer coisa. E quem sou eu pra falar isso na nossa vida? Cara, até em complemento, Lucas, é muito importante. Eu falo muito isso, né? Eu tenho uma frase que eu brinco que eu adaptei, né? Falo que é minha que eu adaptei, mas quem não é visto, não é comprado. Porra. Não é? Adaptei, ficou legal, né? Mas por quê? Porque, cara, independente do setor, do serviço, do que você venda, se é produto, se é serviço, enfim, se é pro governo, cara, qualquer lugar, uma venda, ela não é B2B, ela não é B2C, ela é um humano para um humano. Perfeito. Sempre tem um humano. E se você se relaciona, se você é visto, pô, por que a gente faz podcast? Por que a gente vai em evento? É para ser visto. Ser visto para ser comprado. Ninguém tá, ai, nossa, é mó legal fazer podcast. É legal, mas qual que é o intuito? Então, assim, se você tiver um objetivo claro, isso eu vejo que falha em muitas empresas, e, cara, a gente atende muita empresa, já atendeu várias, e isso falha muito, que é a pessoa vai e faz, mas sem um objetivo, e assim... Espera ter um resultado que ela nem sabe qual que vai ser. Ela não sabe qual que vai ser, exato, é assim, putz, nossa, cara, hoje eu faturo, sei lá, 200 mil por mês, eu vou contratar uma agência e eu quero dobrar. Mas como? Como, exato. Tem mercado? Cara, o que a gente mais recusou cliente no ano passado foi isso. Os caras no mercado, você já leu aquele livro Oceano Azul, Oceano Vermelho? Não. Basicamente Oceano Azul é onde, cara, tem bastante peixe, pouco tubarão, vermelho é que tá sangrento, porque tem muito tubarão e pouco peixe. Tá todo mundo se mordendo já. E, cara, o cara tá num mercado horrível já, onde, assim, tá muito complexo, e o cara quer dobrar de faturamento sem nenhuma estratégia, só contratando uma agência.
Fala, não, vocês vão fazer um milagre aí, né? E eu sou milagreiro. E uma coisa importante do que você falou também, da questão de conexão, porque se ela não é verdadeira, ela não acontece. Perfeito. O G4 fala muito, né? Eu falo que o G4 roubou essa frase de mim, mas tudo bem, eu vou perdoar. Que é seja interessante, não interesseiro. Eu falava muito isso pra vendedor também. Porque eu tava vendo esses dias no TikTok, cara, um cara explicando por que ele faz bodytech em São Paulo e, tipo... Paga uma fortuna porque paga dá ruim. R$ 1.500 por mês. E, cara, ele falou, ele é corretor de imóveis de luxo em São Paulo. Ele vendeu 3 apartamentos. Cada apartamento, ele falou que era, tipo, acima de 2 milhões. De comissão, ele paga 6 anos de bodytech. Então, assim, aonde você está influencia muito também. Sim. E nessa linha, ô Lucas, você hoje está em vários lugares, vários encontros. Como foi pra você? E aí eu me coloco um pouco no lugar depois, porque eu também já fui o mais novo da mesa e era complexo, mas como foi pra você ser o mais novo, estar lá? Você falou, pô, não quero ter a carinha de startup ali, eu quero, né? Cara, porra, pergunta do caralho. Não sei nem se eu sei responder. Muito difícil. Muito difícil e muito fácil ao mesmo tempo. Porque quando você é o cara mais novo da mesa, você pode não ser o mais burro da mesa. Mas você tem que parecer. Você tem que ser o mais interessado na mesa. Cara, eu juro por Deus, eu consigo conversar com qualquer pessoa. Qualquer pessoa. Porque se você, cara... Pô, beleza, sou um moleque novo, cara, tipo, tenho relativamente um sucesso pela minha idade. Tipo, a galera que estudava comigo tá se formando na faculdade. Uhum. Só que, cara, eu chego nos lugares, independente de quem for, cara, eu quero saber o que você faz. Eu quero ouvir o que você tá falando. Porque, pra mim, cara, eu tenho, né, o meu parceiro de negócio, o João Oliveira, e, cara, ele é, pô, sensacional. Caralho, assim, então mandar um abraço pra ele, o cara é, pô, meu maior mentor de vendas aí. E ele fala, quando alguém pergunta pra ele, cara, o que é mais importante no vendedor? O que você acha que é? Conexão. Raciocínio lógico. Muito bom. Porque, cara, eu tô conversando com você aqui, você me falou uma coisa de um mercado que você atende. Eu vou conversar com outra pessoa e, cara, na hora eu consigo fazer Pô, sabe o moleque que fazia piada na escola? Rápida. Dá melhor. Por quê? Porque ele consegue fazer essas conexões. E, cara, pra mim sempre foi muito difícil ser o mais novo da mesa. Só que eu sempre tive muita facilidade de conversar. Então, tipo, cara, eu paro, sento e eu fico escutando e eu, tipo, solto umas perguntas chaves, assim, sabe? Tipo, esses tempos atrás, cara, a gente teve um evento no G4 e eu conheci o Eduardo Bolsonaro. Eu fiquei 1 hora conversando com ele. Ele deve ter falado 40 minutos. Por quê, cara? Porque, tipo, é isso. É você ir puxando uma informação aqui, você pega um gatilho ali, você lembra de uma coisa que alguém falou e complementa. Que o cara vai ficar feliz, porque, pô, todo mundo gosta de falar de si mesmo. Sim. Né? Eu não gosto muito, mas a maioria das pessoas gosta de falar. Pô, eu gosto de falar sobre o que eu sei. Pô, vendas. Se eu deixar, a gente fica 4 horas aqui. Então, cara, pra mim, foi muito boa essa pergunta, porque no começo foi muito difícil, hoje ainda é um pouco difícil, só que com o tempo você vai pegando o jeito. E aí, tipo, é legal, porque quando você é mais novo, e, cara, isso é um conselho pra galera que é da minha idade, porque minha idade é 880, então o cara é bom pra caralho, ou ele é um encostado. Geração. Se quiser, depois eu até falo porque eu acho que isso acontece, né? Mas enfim. Cara, seja o mais interessado e não o cara que, pô, e não o interesseiro de ficar fazendo pergunta com uma linha ali, né? Com uma linha de, tipo, pô, uma pergunta, só pra você puxar um assunto. Não, cara, tipo, cara, tenta entender aquela o que o cara tá falando. puxa-saco, né? Aquela Exato, pergunta puxa-saco. E, tipo, eu vejo muita gente que faz isso e acaba errando nessa ponta. E aí o cara não quer falar com você, porque, pô, você tá puxando o saco, sabe? Tipo, pô, eu vou falar com você, Léo, e aquele negócio que você fez lá, cara? Pô, legal, hein? Aí você fala, pô, legal. Boa, valeu. E aquele outro negócio que você fez? Não, cara, tipo, pô, cara, você fez aquilo lá e, tipo, você pensou... Como você fez? E qual foi o outro lado disso? Então, pra mim, cara, tipo, hoje, por exemplo, a gente tem os board meetings lá no G4, cara, e eu adoro aquilo lá, porque eu amasso, cara, eu sou muito bom naquilo. Eu amo também. Cara, eu sou, tipo, pô, eu sento lá e eu fico escutando e, cara, tipo, eu acho que o meu maior ponto, cara, eu sou ruim muito, a maioria das coisas que eu faço ruim, só que eu sou muito bom de raciocínio lógico. Então, pô, alguém traz uma coisa, eu lembro de alguma coisa que alguém falou, que eu conversei, e eu trago e todo mundo fala, caralho, mano, como você sabe isso? Eu falo, tipo, cara, eu, sei lá, só chutei só, tipo, veio na minha cabeça. Mas, cara, pra mim, relacionamento, e uma vez o Renan Schaffer, sabe, lá do G4, você tá precisando de investimento, fala com ele. Não, ele é bom. Ele é top. Ele falou pra mim, cara, uma coisa que foi uma das frases que, pô, não é dele, mas me impactou muito. Que tava numa época, cara, tipo, eu sou formado em primeiro semestre, né? Eu fiz um semestre de administração, de contabilidade e um de comércio exterior. Eu sou top. Multitasks ali. Exato. Cara, ele falou pra mim assim, eu tava falando pra ele, pô, velho, eu queria fazer alguns cursos mais focados em finanças, pô, em financeiro, enfim. Só que o MBA eu preciso estar formado. Eu falei, cara, será que vale?
Ele falou pra mim uma coisa, cara, que foi uma das coisas mais fodas que eu já ouvi na minha vida. Não importa o diploma que você tem na parede, importa o contato que você tem no telefone, você vai ligar e o cara vai te atender. Rapaz. Cara, isso pra mim, tipo, pô, virou uma chave que eu falei, velho, eu sento uma das melhores... Cara, a gente senta nas melhores mesas do Brasil, com os maiores empresários do Brasil. E, cara, se eu conseguir criar um mínimo de relacionamento, pô, se eu precisar de alguma coisa, cara, pô, nesse mercado, velho, eu posso falar com aquele cara ali que ele tem uma baita influência. Uhum. Então, pra mim, estar presente em ambientes, em eventos, cara, pra mim é tudo. Por quê? Porque se eu precisar de alguém ali, eu não sou, tipo, cara, não tô fazendo isso interesseiro. Só que é mútuo. Pô, se o cara precisar de mim na parte, pô, eu já falo já do meu outro negócio, que é de outbound, ou de vendas, enfim, que é o que eu... Sistematização de vendas, que é o que eu mais domino, né, cara, tecnologia, etc. O cara vai poder falar comigo e se eu precisar de alguma coisa, o cara vai ficar feliz de me ajudar. Porque eu conheci ele. Porque, cara, ele viu que eu sou um cara que não tô ali pra vender uma coisa pra ele. Eu tô ali porque, cara, eu realmente quero fazer amizade, cara. É, tipo, pô, muita autêntico, gente... né? No G4 não tem muito isso e eu gosto. Não tem muita gente querendo vender. Uhum. Tipo, quem entra lá, cara, querendo te socar o produto, assim, a qualquer custo. E quem tem é repelido do grupo. Já repararam isso, né? É aquele negócio da cultura, gente. A cultura, ela reforça e ela expele quem não é da cultura. Então, pô, no G4 é aquilo, os caras forçam toda hora, não é pra ficar vendendo, não é pra ficar vendendo. Cara, quem tenta entrar pra ficar vendendo, pra ficar só se promovendo... O cara é automaticamente excluído. Não, a galera deixa ele ali de cantinho, ele vai ser o chato do rolê e, tipo, conheço uns 3 que ainda tá lá, mas... Mas, enfim, cara, eu acho que, tipo, esse negócio de criar relacionamento pra mim, é a coisa mais importante. Porque, cara, o dia que eu precisar de uma oportunidade, eu sei que eu posso contar com alguém. Pô, eu falo... eu tive uma discussão, enfim, uma pessoa que... Enfim. Que, cara, tipo, eu falei, pô, eu não vou fazer faculdade, porque... E a pessoa fala, pô, cara, se um dia você precisar de um emprego... Eu falei, velho, eu posso te mostrar quem eu conheço? Se um dia eu precisar de um emprego, cara, a galera sabe que eu sou boa. E eu tenho certeza que a minha indicação vale muito mais... do que um diploma de Harvard na parede. Cara, eu fui indicado pra uma vaga numa Big Tech, depois posso te falar qual é, mas é uma das maiores redes sociais, né? Pode ser Facebook, pode ser TikTok. Fica a dica aí. Enfim, né? E, cara, eu fui o primeiro, só porque eu fui indicado. O cara pediu, pô, manda seu currículo. Mano, eu fui fazer um currículo, eu nem tenho currículo. Eu falei, cara, pô, vamos ver, né? Por fim que eu acabei não dando certo, porque eu também não queria. Eu falei, cara, não é meu perfil. Tipo, eu sou um cara... Eu gosto de promover mudança. E eu conversei muito com o João Oliveira e falei, João, o que você acha disso aqui? Ele falou, cara, é uma baita experiência. Pô, você vai aprender muito, só que você não vai fazer nada. Nada que você quiser mudar, você vai conseguir mudar, porque... É um transatlântico, né? Cara, Diferente de você virar um barquinho. É diferente, não é nem isso. O CEO não é brasileiro. O CMO não é brasileiro. O CMO é Latam. Aí, cara, o diretor da área de vendas que eu ia atuar era brasileiro. Tudo acontece numa velocidade de transatlântico. Tudo que você tentar implementar, você não vai conseguir. Você vai lá, pô, você vai cumprir o jogo e beleza. Cara, e muito do mundo corporativo... cumprir o jogo. Eu tenho um primo meu que é da Ace Cortex, né? Que é uma consultoria para mundo corporativo muito bravo. E ele fala, cara, tudo no mundo corporativo é muito difícil de acontecer. Porque tá todo mundo lá com medo de perder o cargo. Então ninguém quer, pô, ir lá e botar o pé na mesa, né, cara? Então, eu pensei nisso. Falei, cara, não adianta, pô, ter um diploma. Enfim, não tô falando que não é... Eu me arrependo de não ter feito faculdade por conta dos relacionamentos que eu criaria. E aí depende de qual faculdade você tá fazendo. Exatamente. Mas, cara, pra mim, o que mais importa é a pessoa que você pode ligar. Ela vai te atender. Cara, essa frase pra mim, ela foi genial, de verdade. Genial. De verdade. Quando ele falou isso pra mim, eu fiquei tipo, caralho, mano, você é brabo, hein? Não, mas até em relação a essa frase, cara, eu gosto muito de falar sobre relacionamentos. E pra mim, relacionamento, ele comanda a venda, né? Desde o início. Se você é um vendedor, você tá vendendo sapato, cara. É o que você falou, tá vendendo roupa, qualquer coisa, sempre vai ter relacionamento ali, que é o criar aquelas famosas frases, criar rapport, criar não sei o quê, né? Enfim, as quebras de objeção. Mas você falou uma coisa muito legal, que é o poder, né, da conexão, o poder de se relacionar e como que você puxa isso. Hoje, você falou muito, né, da parte de outbound, a parte de sistematização de vendas. Como que você traz esse seu lado de relacionamento para esse seu sistema, para esse seu modelo de vendas? Cara, hoje, né, eu tenho o e-commerce e tudo, e hoje eu tô saindo para outro projeto, porque o e-commerce já roda um pouco sozinho, não me demanda tanto tempo, e eu acabava lá ficando horas lá, tipo, cara, resolvendo pepininho que eu nem precisava, sabe? E eu tenho outro projeto que, cara, o que a gente faz? A gente é um hub de outbound.
né? Chama 3R Outbound Hub. Outbound Hub. 3 R's, tá? Revenue, Relationship e relevância. É que eu não vou falar inglês porque eu falo errado. Cara, qual que é o nosso objetivo, Léo? E é um produto que a gente eu não quero vender pra todo mundo. Teve muita gente que me procurou e eu falei, cara, Um abraço. obrigado, mas, mano, você vai torrar seu dinheiro à toa comigo, tá? Mas só um Cara, parênteses, gente. Isso aqui, ó, é muito importante. Quando você nega uma venda, você tá passando 2 recados importantes. Quem é você, né? Seus valores. E, cara, você tá sendo transparente e honesto Perfeito, com a outra parte. Isso é muito importante. Cara, o que a gente faz? Eu falei, cara, eu vou montar... Porque assim, eu sou muito bom de vendas. E eu falei, cara, eu sou muito bom de processo de vendas. Então, cara, lá na empresa, a gente, é muito bonito. A gente tem um CRM próprio. É muito CRM próprio. Dá trabalho fazer, hein, galera? Pois é, só que, cara, eu percebi que, eu precisava fazer algo que, cara, fizesse sentido na minha cabeça pra organizar o processo. E eu falei, cara, beleza, eu queria começar a atuar. Muita gente, a gente já conversou pra caramba disso. E, cara, muita gente vem me perguntar disso. Lucas, como que, cara, eu melhoro isso? Como que eu coloco esse sistema? Como que eu... E eu olhava e falava, cara, legal, isso aqui é um mercado que eu podia atuar porque eu manjo. Só que, cara, eu não posso simplesmente chegar e falar, velho, vou te vender uma consultoria. Cara, eu preciso descobrir se você tem um problema que eu posso resolver. Cara, qual que é um dos maiores problemas que todas as empresas têm, que ou não faz, ou desistiu de fazer, ou faz errado. Outbound. E eu falei, cara, aqui é o pulo do gato. Porque eu vou gerar cara, o cara não vai conseguir fechar e eu vou saber onde tá o problema. Tá nessa parte do processo. E aí eu posso vender um outro produto pra ele. Falei, beleza, cara. Vou ganhar dinheiro nisso aqui. Comecei a fazer. Vocês foram dos clientes. Quantos leads eu gerei pra vocês? 0. Pois é. Eu tava fazendo errado. Eu tava fazendo com a premissa de volume. E é por isso que a maioria das empresas desiste. Léo, o valor não tá no volume. Sim. O valor tá na relação. No relacionamento. Cara, e eu ficava puto. Eu falava, mano, como isso aqui não tá dando certo, cara? É perfeito. Eu colocava um monte de IA, cara. Era incrível. Era assim. lindo, gente. Era bonito de ver. Era lindo. Eu falei, cara, isso aqui não dá certo. Aí eu olhei e eu vi eu tive uns cases com outras empresas de tecnologia que, cara, deram certo. E eu comecei a olhar e falei, cara, por que isso aqui deu certo? Por que o da WP não dá certo? Se o produto dos caras é bom, se a cópia é linda, se tá bem ajustado. A empresa é boa. Exato. O cara é bonito. Cara, eu descobri qual era o erro. É que eu tava querendo forçar algo que não existe. Léo, se chegar em você, cara, e eu sou um desconhecido e falar, irmão, vamos marcar uma reunião? Se o cara chegar pra mim, eu vou fazer assim, ó. Cara, não vou falar. Você não sei quem você é, mano. O que eu entendi? Eu falei, cara, eu preciso mostrar que eu não tô interessado em vender. Eu tô interessado em te conhecer. A gente tem um cliente que é um dos maiores escritórios de advocacia que tem. O advogado que, toca cara, fez mestrado em Harvard, passou por Stanford, é PhD pela USP, dá aula na China. O cara é muito bravo, muito bravo. E, cara, ele tinha muita dificuldade de prospectar os clientes dele, porque os clientes dele são gigantes. Gigantes. São empresas que, tem, sei lá, mais de 2 mil funcionários. Cara, a gente sentou e eu olhei pra aquilo e falei, cara, não adianta eu ficar mandando um e-mail, sou advogado fulano, podemos conversar? Ninguém vai querer, cara. Você que tá me ouvindo, você não vai querer. Quando você recebe um e-mail, você não ignora? Pois é, eu ignoro. Eu trabalho com isso e eu ignoro. Cara, o que a gente fez? A gente pegou membros de conselhos de empresas que tem mais de 2 mil funcionários, tá? E falamos assim, cara, eu sou fulano. Quer dizer, prazer te conhecer. Eu vi que você atua como membro de conselho da empresa X. Eu tô começando a entender um pouco mais sobre como funciona o processo de conselho. Eu fiz isso, sou isso. Cara, será que a gente pode marcar um café pra você me dar uns conselhos? Cara, em uma semana, a gente agendou. Em uma semana de campanha. A gente, até agora, a gente não mandou nem pra metade das pessoas que a gente... Não, nem pra 1/3 das pessoas que a gente colocou. Em uma semana, a gente agendou 9 reuniões com board members de empresas com mais de 2 mil funcionários. E uma galera que essa empresa aí. Cara, e é muito difícil falar com um cara desse. O cara não vai falar com você. E a gente conseguiu fazer isso. Você não vai nem conseguir ligar, né? Você vai ligar na URA, não tem o telefone do cara na URA lá, né? O cara não vai... Ou você mandar um e-mail, o cara não vai nem ver o e-mail, não vai nem responder. Então tem toda essa estratégia. O que eu coloco aqui, o que eu coloco ali. Como que eu faço para ficar mais humano possível. Porque não adianta, eu mandar um por um, né? Eu tenho que fazer alguma coisa que seja de volume, só que faça sentido. Cara, aí que eu entendi. Falei, velho, eu tava jogando o jogo errado. Eu tava jogando jogo de volume. Outbound não é jogo de volume. Desculpa, não funciona mais. Já foi. Na época do Receita Previsível, era pra caralho. Se você ler aquele livro, você vai falar, mano, agora eu vou ficar rico. Coloca em prática. O mercado muda muito. Cara, não funciona. Principalmente aqui no Brasil.
Culturalmente, a gente costuma comprar de quem A gente conhece. a gente conhece. Eu falei, cara, como que eu posso gerar essa conexão? E foi aí que a gente explodiu. Né, cara, hoje a gente tá atendendo... É um negócio novo, pô. Esse ano a gente começou com esse novo modelo, a gente tá atendendo 3 clientes. E os 3 clientes estão, tipo assim, cara... Tá dando um... Cara, não tem nem um mês de projeto. Os caras estão, tipo, puta que pariu, muito bom. Uhum. Por quê? E aí que tá de atender o cara que é bom. Porque se o cara é eu vejo que o serviço do cara não é... Lá essas coisas. Mano, eu não vou, cara. Não vou colocar o meu nome em cima disso, sabe? Porque é isso, né? Você tá aceitando, você tá mostrando o seu produto junto, né? E tá Exato. correlacionando os produtos. Exato. E aí o cara é ruim e eu não vou conseguir gerar resultado pra ele, cara. Eu não vou ter nem confiança de fazer o negócio. E o cara vira um detrator depois, né? Exato. Uma coisa que a gente fala bastante na agência, até quando a gente vai escolher cliente, né? Então, pô, a gente foi lá, conseguiu marcar uma reunião, vai trocar ideia. Ah, cara, deixa eu ver seu produto, me apresenta, me conta um pouco da história da sua empresa, o que você quer. E muito, assim, uma coisa, não sei se né, no seu mercado você está reparando isso, mas como as gestões, né, o cargo de liderança estão ficando júnior. Cara, Muito, cara. Muito. tá, assim, a galera tá querendo vender mais e contratando um gerente de marketing, um gerente de vendas sem experiência, que não tem, assim... Que ganha pouco. Que ganha pouco. Que o cara vai lá e, pô, quanto que ganha seu gerente de marketing, seu gerente de vendas? Ah, meu gerente de vendas ganha 5 mil. Quê? Cara, como é que você quer que um cara que ganha 5 mil reais por mês aumente seu faturamento em 100 mil reais por mês? Ele não vai, cara. 1 milhão e pouco. Ele não consegue. Não vai, o cara não tem capacidade. E o cara não tem nem confiança. É. Você contrata... Cara, E não tem vou dar contato. um exemplo. Exato. E, cara, uma coisa que é até engraçado, assim. Quanto maior desafio, maior esforço. Eu sou dessa... Cara, eu gosto de meter o peito nas coisas e, mano, eu bato o escanteio e se não der pra cabecear, eu, sei lá, pego o rebote. Eu sou assim, cara, eu não penso muito, né? Tipo, pra entrar em novos mercados. Cara, o que eu reparei? Quanto maior o desafio, mais você vai se esforçar Sim. pra conseguir. Cara, tipo, se o cara ganhar pouco, ele sabe que, pô, ele tá ali, não, pra cumprir tabela. O cara tá ali, tipo, beleza, pra fazer acontecer e não deixar piorar. Uhum. Agora, se, pô, o cara ganha, vamos supor, um cara ganhava 5, você tirou do lugar e pagou 20. Falei, irmão, só que eu quero que você faça 100 mil. O cara vai falar, caralho, eu tenho que fazer. Uhum. Tipo, o cara, você ganha 5 aqui, eu vou te pagar 6 aqui na minha empresa. Cara, eu só quero fazer 100 mil. O cara fala, puta, Vai dar, não. vai dar. Agora, se você fala pro cara, pô, vou te pagar mais. Às vezes o cara, mano, você não precisa pegar um cara que já ganha 40 pau. Sim. 20 pau, por exemplo. Se o cara ganha, sei lá, 15, se oferece 20, é um puta no momento. Uhum. Só que, e ele vai ficar assim, ele vai ficar muito incomodado. Ele fala, mano, o cara tá me pagando bem, porque ele quer que eu traga o resultado. Então, pô, eu tenho que me foder de fazer o negócio acontecer, sabe? E, bom, enfim, mas eu também, cara, eu reparo isso. Eu acho que é muito geracional, né? Enfim. A geração X está entrando muito forte no mercado e temos algumas questões sobre a geração X, não é mesmo? Temos um cara da geração Z. Z foi mal, a geração Z, que é pior. a X sou eu, né? Eu acho que é. Acho que o X, você é Z, é isso aí. Z. Cara, saindo um pouco de vendas, depois eu quero falar um pouco mais da parte de sistematização, que eu acho que pode ajudar muita gente. Eu fico impressionado, assim, cara. Eu tenho uma teoria lá na empresa que eu desisti de contratar gente que tem menos de 28 anos. Eu não consigo. Não consigo trabalhar, cara. Tipo, eu peguei uma pessoa de várias que eu contratei que realmente era bom. Ele saiu pra empreender. Fiquei feliz pra caralho. Fiquei triste, mas fiquei feliz, porque, porra, ele é muito bom. Cara, é muito difícil. E eu fiquei analisando. Falei, cara, por que eu sou diferente dos meus amigos que, mano... Uhum. Sabe? Pô, eu fico incomodado, cara. Tipo, eu não tenho... Cara, eu tenho 2 amigos da minha idade. Só. Eu não tenho. Meus amigos têm pelo menos mais de 30 anos, porque eu não consigo conversar com a galera. Cara, o que eu comecei a reparar? Eu falei, velho, o que eu tinha de diferente? Cara, quando eu tinha 10 anos, meu pai me obrigava a trabalhar. É o ambiente. Sabe, pô, você trabalhou quando você era mais novo? Uhum. Quantos anos? Eu comecei a trabalhar num buffet com 15. Mas já Seu pai jogava começou a bola. trabalhar com quantos anos? Meu pai com 11 e meu tio com 8. Cara, meu pai, quando ele tinha 10 anos, ele parou de estudar pra tocar o bar do meu avô. Porque meu avô tinha que trabalhar na roça. Quando eu tinha 10 anos, meu pai me fazia ir pra empresa. Quando eu tinha 14 anos, Cara, tipo, eu era vendedor de peças com 14 anos. Eu odiava. Porra, eu queria jogar bola, mano. Não quero ficar indo lá, cara, é chato. Pô, cara, era uma oficina de caminhão, mano, era uma loucura, barulheiro, não sei o quê. Eu não gostava. Só que, cara, isso foi a melhor coisa que ele fez por mim, cara. E eu sou absurdamente grato. Ele falava, cara, um dia você vai me agradecer. Eu falava, não vou agradecer nada, mano. Eu não suporto, cara, eu não suporto. Férias, eu não tinha férias da escola. Eu não tinha férias, eu tinha que trabalhar. Você ia trabalhar. Cara, isso foi a melhor coisa que aconteceu. Porque eu percebi uma coisa. Essa história de meu filho não trabalha, ele só estuda, fudeu com muita gente. Porque, mano, não é seu estudo, seu conhecimento que vai te pôr onde você quer chegar. Se entra um cara aqui
porra, sabe muito de teoria. Mas o cara é, mano, sim, tá, não sei o quê. Não arrisca, não toma Mas, decisão. cara, quem ganha é que tem mais energia. Uhum. Essa é uma das melhores frases que eu escutei também, cara. Pode pôr 10 pessoas numa sala. O cara pode não ser o mais inteligente. Ele pode ser burro também, né? Mas enfim. Ele pode não ser inteligente. Mas, cara, se ele tiver mais energia que todo mundo, ele vence. Eu ouvi esses dias uma frase, não lembro onde, mas era: o obstinado ganha da inteligência. Sempre. Perfeito. Sempre. Perfeito. Mas, cara, né, assim, pulando esse assunto de geração XYZ, né, que tá muito em alta, né? Mas eu quero voltar, então, na parte de sistematização de vendas, por quê? Eu acho que pode ser muito legal pro pessoal que tá assistindo, né? Pensa que, Lucas, aqui esse podcast é para todo mundo que quer empreender, que já empreende ou que é líder, e, né, tá voltado ou à parte de marketing ou de vendas, ou enfim, qualquer mercado. Mas como que você pode explicar o que é sistematizar uma venda pro pessoal? Cara, eu acho que assim, a gente tem na nossa cabeça, sei lá, se é culturalmente, enfim, que venda é aquele negócio, me venda essa caneta. Que é persuasão, que, porra... É enganar, exato, é ludibriar o arte, outro. ou até tipo, pô, não é arte, mas é uma técnica de persuasão. Cara, e pra mim, venda é matemática. A gente falou no começo aqui. Cara, pra mim, venda é pura e simples matemática. Uma coisa que eu gosto, pô, e cara, eu aprendi muito isso com o João Oliveira, eu já tinha essa cabeça, por isso que a gente se deu muito bem, sabe? Tipo, a gente pensa diferente em muita coisa, porque, pô, ele tá... Anos-luz. Anos-luz, e eu, tipo, cara, ele já tá numa fase que, pô, ele sabe o que ele tá fazendo, ele não precisa... E eu sou louco, né? Eu falo, eu quero aqui... E, cara, uma coisa que eu percebi, e falo por experiência própria, que eu já errei muito nisso, às vezes você quer cobrar resultado, mas o cara não sabe nem o que fazer. E qual é o resultado? Exato. Tipo, você fala, pô, cara, a gente faturou... A meta era, sei lá, 500 mil, a gente faturou 430. Porra, por que você não chegou no mais 70? Às vezes o cara não sabe, porque ele não tem processo. Sistematização de vendas é aquela história, clichê. Pessoas, processo, tecnologia. Cara, primeiro você tem que, pô, vamos supor, beleza, você tem um departamento comercial e você quer colocar isso, tipo, cara, você tem que... Uma coisa que o João Oliveira fala é que a coisa mais importante que um diretor de vendas, ou enfim, um CEO de uma empresa, tem que ter é previsibilidade. É saber quanto e quando. Quanto eu vou vender e até, tipo, qual data. Nessa data eu vou vender quanto. Até lá eu vou ter feito quanto, né? Cara, se você, pô, tem um departamento comercial que, hora bate meta, hora não bate, ou nem tem meta, pô, vende aqui, só que você não sabe, cara, se o cara tá dando o máximo, você não sabe se, pô, ele realmente, cara, porque eu já tive isso, pô, eu tive vendedor, cara, que num mês vendeu, sei lá, vamos supor, 100 mil reais, e no outro ele vendeu 60. E eu olhava e falava, cara, o que aconteceu? E eu não conseguia, pô, não tem como, cara, porque não tem como você monitorar tudo. Hoje com inteligência artificial tem um pouco, mas enfim. Cara, o que eu reparei? A galera cobra muito resultado sem ensinar como a pessoa chegar lá. Como funciona? Então, você tem um departamento comercial, você tem, sei lá, 2, 3 vendedores, que você quer, cara, entender se os caras estão realmente fazendo bem, se os caras podem fazer mais, se você trouxesse outra pessoa ia ser melhor. Se você tira uma pessoa, se você deixa, e, pô, ano passado a gente conversou muito disso, né, cara? A minha impressão, tá? E, pô, do que eu passei, e um pouco da minha opinião só, puramente, cara, você tem que entender primeiro qual é o processo que o cara vai passar, beleza? Não é o sistema que vai te fazer vender mais. Não é o CRM. Não é o CRM Salesforce. Não é o Pipedrive. Não é você trocar o RD pelo não sei o que lá. Cara, não é isso. Não é isso que vai te fazer vender mais. É você entender por quais fases o seu vendedor tem que passar. E se ele tá cumprindo bem. Cara, o João falou uma coisa que eu concordo muito, que eu não sei se eu vou lembrar tudo certinho, mas que o CRM tem que ter 4 coisas só. Valor do negócio, data de fechamento estimada, responsável e próxima atividade. E aí é o lugar, cara, que eu mais, assim, que, pô, hoje eu apanho muito com o time comercial e eu preciso melhorar, eu preciso colocar isso dentro da cabeça deles. Cara, vendas não é pura energia. Se você colocar energia pro lado errado, você tá fudido. Vendas, cara, é organização. O vendedor ele tem que sentar a bunda na cadeira, olhar pra porra da tela do computador e saber exatamente o que ele tem que fazer hoje, cara. Eu tenho que falar com tal fulano e a situação tá tal. Eu preciso falar, cara, será que eu preciso de mais lead? Ou será que realmente, pô, tá desorganizado e o cara não sabe se ele tem que fazer o follow-up aqui ou ali? Cara, pra mim o vendedor ele tem que sentar a bunda na cadeira e ele tem que ter uma agenda muito clara. Hoje eu vou falar com tantas pessoas. Primeiro que ele vai ser muito mais produtivo, porque ele sabe o que ele tem que fazer. E muita gente não entende isso. Tipo, as pessoas acham que, cara, eu preciso de um volume de leads maiores pra vender mais. Não, cara, você precisa organizar. Você precisa colocar um CRM que funcione.
E funcionar, cara, não é... E sabe uma coisa, cara? Teve uma época, ano passado, eu vi de trazer uma empresa pro Brasil que chama Attention. O que a Attention faz, cara? Basicamente, você pluga ela dentro do seu CRM, dentro do seu Google Meet, ou Zoom, Teams não, né? Zoom ou Google Meet. Ela faz tipo um TLDV. Pô, ela vai lá, transcreve. E aí, cara, na plataforma Attention, você imputa todas as informações sobre o seu produto, sobre sua proposta de valor, objeções, como contornar, blá, blá, blá. Olha que legal. Ela pega tudo, vê a conversa, exporta pra dentro dessa plataforma, e lá, ela dá uma nota pro vendedor, vê onde ele errou, vê o que ele podia ter falado, blá, blá, blá. Beleza, falei, mano, do caralho. Isso aqui é do caralho. Léo, você acha que isso funciona aqui no Brasil? Não. Se o seu vendedor... Eu gosto de fazer essa pergunta. Cara, tipo, eu discuti isso muito com o João. Falei, cara, João, acho que eu vou trazer, cara. Ele falou, legal. Aí passou uma semana, eu falei, mano, não vai dar certo. O churn vai ser muito alto, sabe por quê? Porque se o seu vendedor preencher o CRM, não vai mudar nada na sua vida. Nada. Ah, meu vendedor não preenche CRM. Esse não é o problema. Porque se ele preenchesse os dados, você coloca lá uma porrada de coisa que ele tem que preencher, não vai mudar nada, cara. Porque você não vai nem olhar aquilo. E se você olhar, não tem como você olhar tudo. Cara, então, o que é sistematização de vendas? Cara, você entender como eu faço hoje, como eu posso melhorar a rotina do meu vendedor. Cara, é eficiência. Pura e simplesmente. Então, cara, a gente consegue gerar mais previsibilidade de vendas tendo um CRM organizado, com fases que realmente fazem sentido. Porque tem gente que coloca uma porrada de fases lá. E, cara, o vendedor nem troca. E eu não julgo, também não trocaria. Porque não vai mudar nada no dia do cara. O dia que o cara entender, você não... Pô, tem duas formas de você fazer o cara preencher o CRM. Ou top-down, tipo, ou você preenche, você tá fora. Ou você mostrar pra ele, e dá trabalho, que, cara, se ele preencher, ele vai conseguir vender mais. E ele vai ganhar mais. Então, cara, assim, quando a gente colocou um CRM, eu comecei com Pipefy. Caramba. Depois fui pra Pipedrive e aí eu desenvolvi o próprio. Porque eu entendi o seguinte, cara, eu preciso fazer algo que faça sentido pro meu negócio. E não necessariamente você precisa desenvolver o CRM, não é isso que eu tô falando. Eu podia ter feito isso no Pipedrive, só que eu não tinha essa consciência do que eu precisava. Então, cara, a gente sistematizar um processo de vendas é você olhar o que funciona. Pô, vou dar um exemplo. Vocês, eu posso estar falando merda pra caramba. Vocês atendem tanto o cliente enterprise quanto o cliente menor, tanto tipo PME, ou vocês prestam serviço, tipo um serviço específico de SEO. Cada coisa dessa é como se fosse uma unidade de negócio diferente. ABU. É um jeito diferente de vender. Lucas, eu preciso ter um vendedor para cada um? Não sei, depende de quanto receita isso vai te poder trazer. E você tem que fazer uma conta de relevância de folha, que eu acho que principalmente a agência é o mais importante, né, cara? Tipo, pô, DR de por folha, área. quanto de custo de folha representa na minha receita? Se for mais 50%, você tá fudido. Que aí você calcula o seu runaway, que é quantos meses você consegue durar se você não vender nada. Enfim. Cara, então, por exemplo, vocês têm Enterprise. Léo, faz sentido? O que faz mais sentido? Botar você ou o Alex num evento pra conhecer o cara, ou, pô, convidar o cara pro podcast, ou, cara, marcar um café com o cara falando que você quer aprender mais, ser melhor CEO. O que faz mais sentido? Isso, ou você, cara, jogar ele pra um vendedor, pra um executivo de venda? Não funciona. Cara, não funciona porque são níveis diferentes. Sim. Um cara de SEO, um produto específico, talvez funcione, porque, cara, é uma venda mais técnica, uma venda mais... Isso é mapear o processo. Então, pra vocês, tem um processo diferente, cara. O de vocês é ABM, pô, é fazer contato. 100%. Ah, Lucas, não gosto. Pau no seu nariz. Já foi, cara, então muda de negócio. Já era, cara, não tem o que fazer. Lucas, eu quero, pô, sair um pouco, depender um pouco menos de mim. Então, cara, e uma coisa que eu aprendi no G4 é o negócio do Instagram do Thales. Eles falavam, pô, antes o Instagram do Thales representava 80% da receita da empresa. Cara, é ridículo isso. O que eles fizeram? Falou, pô, cara, a gente precisa diminuir a dependência do cara. O que a gente faz? A gente mantém o Thales vendendo mesmo, tanto que ele tá vendendo e cresce os outros canais. Exato. A gente não diminuiu. Cara, eu já me ferrei muito. Eu quase quebrei por causa disso, na verdade. Teve uma época, cara, que eu quase quebrei tão feio que eu me olhei no espelho, eu chorei. Eu falei, mano, vou quebrar. Por quê? Porque eu falei, cara, a gente tem uma dependência muito grande do nosso Instagram. Mano, vou diminuir aqui, cara, se foda. Vou investir em outras coisas. O que aconteceu? As coisas deram retorno. Mas não igual. Cara, eu caí meu faturamento, sei lá, 40%. Em 3 meses ficou 40%, porque 3 meses tentando. Então é entender, cara, tipo, pô, sistematização de venda não é mais do que você colocar entender como o mecanismo funciona. Sabe? Tipo, achar o F de X do negócio. E por isso que, tipo, cara, eu acho que a matemática em si é muito importante. Porque, cara, você consegue entender, depois de um tempo, quando você começa a mapear, você primeiro tem que organizar os dados. Sim. Você tem que entender quantas pessoas estão entrando, quantas pessoas estão passando para a fase de negociação. Então, a negociação, por que a galera tá caindo fora?
E aí um pouco de rotina, e você falou um pouco de cultura. Essa semana eu tava lendo um livro, vou até sair um pouco do tema aqui. Uhum. Essa semana eu tava lendo um livro, chama Potencial Oculto. Tem nada a ver com isso. Do Adam Grant, se não me engano. Ele é, muito top, adoro ele. Cara, e ele falou que, tipo, na psicologia organizacional, eu não sei se eu vou falar certo, mas tem 3 pilares pra você fazer uma cultura funcionar. E dentro de vendas é a mesmíssima coisa. E vendas é cultura, gente, não adianta. 100%. E não necessariamente você tem que ter uma cultura tipo do G4, de, porra, bater bumbo, pura. gritar, subir na mesa. Não, cara, você pode ter uma venda. Pô, nos Estados Unidos é muito comum isso de, cara, o melhor vendedor é o cara quieto. É o cara, que faz o trabalho dele. O cara organizado. O cara organizado. Uhum. Cara, tem 3 pilares. Práticas, valores e presunções. Eu vou tentar explicar certo, não sei se eu lembro. Presunções, aliás, práticas, são rotinas que você faz, rituais que você reforça os seus valores. Então, cara, o ritual de conversar com o vendedor, falar, pô, por que você não tá fechando? Por que esses daqui estão te churnando? O que tá acontecendo que o cara não tá passando de fase? Valores são, o que a gente faz e o que a gente não pode fazer. Tem um livro que chama Extreme Ownership, em português é Relacionamento. Responsabilidade Extrema. Isso. Cara, é o melhor livro de liderança que eu já li, e eu já li 2 vezes, e eu acho do caralho, o cara é muito bom, né, tanto na didática de ensinar. E ele falou uma coisa, cara, que me doeu muito, e eu fiquei mal. Liderança não é mostrar o caminho certo, é punir quando o cara sai dele. Se você não punir, você tá fazendo completamente errado, você tá aceitando que o cara não sai. E eu faço, cara, eu tenho um problema muito grande até hoje, assim, tipo, eu melhorei muito, mas, cara, eu esperava. Pô, o cara fez um plano na segunda, eu falo, mas sexta-feira eu falo com ele, eu falo. Até sexta-feira esfriou. Já foi, ele nem lembra. Cara, você tem que chegar na hora, você tem que atuar, você tem que ser, firme com o cara. Fala, velho, você não pode fazer isso. Não pode. Ponto final. Punir não é pra você amarrar o cara e tacar fogo nele. Não, não façam isso, não façam isso. Mas é assim, cara, você entender que... Postura. Postura, exato. E aí tem as presunções, que são, cara, o que depois você reforça as práticas em cima dos valores, a presunção fica óbvio. Uhum. É óbvio que eu tenho que ir por esse caminho. E aí, cara, quando a gente fala de vendas, você tem que ter um ritual de, cara, entender o que tá acontecendo. Você não pode pôr um vendedor top lá e achar que ele vai resolver a sua vida. Ele não vai. Uhum. Ele não vai. Você pode colocar um gestor muito bom, que é um bom vendedor, que o cara vai ficar atuando em venda e o cara não tá olhando o que tá acontecendo. Tem uma frase, acho que era o João Oliveira, sei lá, enfim, eu escutei um lugar. Gestores não vendem. Porque se o cara tá vendendo, ele falou assim, foi ele mesmo. Se o técnico entra dentro do campo pra jogar, ele não consegue ver se o ataque ou a zaga estão errando. Uhum. Então, cara, o cara tem que olhar pra isso. Então, muita gente fala, pô, eu preciso vender mais, cara, eu preciso gerar mais lead e contratar mais vendedor. Não. Olha pro seu processo. Eu gosto de trabalhar muito com um percentual. Uhum. Pô, quantos por cento estão passando de cada fase? E a partir disso, é muito legal, cara, porque até no Pipe Drive tem isso, né, cara? Porque é muito difícil CRM que tem essas 4, acredite se quiser, essas 4 etapas que eu falei, esses 4 pontos, é muito difícil achar um CRM que tem. O Pipe Drive tem. Patrocina nós. Cara, pô, me perdi no raciocínio. Mas aqui, mas vou voltar rapidinho, porque assim, você falou bastante de percentual e bastante dessa parte de melhorar o processo e tal. Eu sempre atuo muito na empresa, nos negócios que eu entro, que eu invisto, que eu dou conselho, enfim. 50, 30, 20. Você já ouviu? 50% você mantém o que você faz. Que você falou, pô, fui lá, mudei e tal, não sei o que. Cara, não. 50% do seu esforço é em manter o que tá rodando, tá funcionando. Exato. 30% melhorar o que você tem. Então é o seu tempo de melhorar, otimizar, buscar melhorias. E 20% de inovar. Inovação. A Ambev usa isso no 70, 20, 10. Que eles são muito... eles são bem fortes, né? Assim, mas, cara, pra mim, essa estrutura... Se você pegar esse esforço, esse ritual de 50, 30, 20, você vai conseguir ter o básico rodando. Porque isso é uma coisa que eu falo muito pra muitos empreendedores, pra muitos gestores. Faça o básico bem feito antes de querer inovar. Né? Assim, antes de correr, anda. Perfeito. A galera tá sem tênis e a galera quer correr. E não conseguiu nem andar, não conseguiu nem levantar da cadeira ainda. E, cara, isso pra mim muda muito o jogo quando você tem essa visão. Às vezes você precisa errar. Que nem você falou, cara, quase quebrei. A gente, passou no meu negócio de outbound, cara, eu comecei achando que eu ia voar e eu me ferrei. Eu não consegui gerar resultado. E aí, cara, foi isso, cara. Eu fiz uma reflexão. Falei, velho, se eu ficar batendo nessa tecla, eu não vou conseguir. Meu produto é lindo, é muito fácil de vender, só que eu não gero resultado. E, cara, é exatamente isso. É você olhar o que tá acontecendo. Muita gente não... Cara, você não quer fazer isso, porque é chato fazer. É chato você abrir o seu CRM. É chato você olhar, pô, por que esse cara não fechou? Ou perguntar pro vendedor, ou puxar, cara, né? É chato. Só que você tem que fazer isso todo dia. Sim. Se você não ficar em cima... Porque assim, o que eu acho?
É muito legal, cara, você tacar pressão no cara. Eu acho que pressão funciona muito e é ótimo. Só que o cara tem que saber o que fazer. Porque às vezes você taca pressão no cara e o cara tá tão perdido que ele não sabe o que ele vai fazer hoje. Ele sentou na mesa com o computador e fala, eu tenho que falar com... vou pegar um lead novo aqui. Em vez de, reforçar o cara que já tava pensando. Então, eu acho que a partir do momento que você estrutura bem, de você, cara, organizar e sentar com o seu vendedor e tá olhando. Cara, porque, tipo, você vai fazer isso no começo mais atualmente. Depois você vai ter que continuar fazendo, só que com menos frequência. Cara, pra mim, eu acho que, cara, assim, estruturando o departamento comercial, o que eu faria primeiro, cara? Pegaria, eu tenho meus vendedores lá, né? Eu vou olhar o que cada um faz que dá certo e que dá errado. Não preciso trocar, não vou mandar todo mundo embora e trocar o time. Eu preciso descobrir se eu preciso fazer isso. Cara, beleza, depois disso eu vou botar em processo. E processo não é script. Você tem que falar isso. Não, cara, eu sou completamente contrário disso. Eu acho que o vendedor tem que falar o que ele quiser e ele que vende. Ele tem que ser autêntico. Exato, ele não é um robô. Tanto que, cara, tá na moda, né? A nova paleta mexicana é o atendente de IA. Nova paleta mexicana. Boa, né, cara? Essa é incrível. A nova paleta mexicana. Foi muito bom. Cara, eu sou contra isso. Porque, cara, beleza, pode funcionar, só que a empresa que tá contratando tem que ter um playbook muito firme. Que é como se você estivesse colocando um vendedor júnior. Sim. E aí, cara, beleza, a partir do momento que eu entendi o que funciona, eu monto um playbook e falo, beleza, se a gente for por aqui, dá certo. A partir disso, eu começo a olhar os números. Falo, cara, por que tal tipo de cliente converte mais quando cai com esse vendedor? Por que, cara, esse setor aqui a gente não consegue vender pro cara o nosso serviço? Por que, cara, às vezes a gente, tá vendendo SEO, serviço de SEO, e a gente não consegue vender pra clientes novos. Cara, não consigo, beleza, o que eu vou fazer? Eu vou ficar continuando tentando bater isso aí? Não, cara, peraí, eu tenho esses clientes aqui que já estão ativos na base, deixa eu dar uma olhada. Será que eu não posso vender pra eles? E com eles eu aprender o que gerou valor pra eu conseguir vender pra um cara de fora? Sim. Cara, eu acho que a gente ia colocar isso, eu sou fã de Excel, então pra mim, cara, um CRM é um Excel, nada mais que isso. Bonitinho lá com o Canva. Cara, se a gente consegue colocar isso e colocar, a gente consegue medir qual a probabilidade de fechamento do cara. Se o cara tá na primeira fase e ele tem essas características, ou enfim, não precisa nem colocar isso, não precisa nem deixar complexo. Cara, o cara tá nessa fase, na primeira fase, ele tem 10% de chance de converter, porque, cara, historicamente... Eu fecho 10% de quem entra. Eu passei pra fase de jurídico, o cara gostou, o cara fechou comigo, o cara apertou minha mão, foi pra compras /jurídico. A chance de fechar é muito maior. Então, cara, ali eu consigo ter mais previsibilidade. Se eu sei que eu tô vendendo um produto de 10, 20 mil, enfim, né? Aí dependendo do valor do serviço que você tá prestando. Eu sei que, cara, se tem 1 milhão na primeira fase, provavelmente só vou converter 100 mil. E eu tenho que entender também qual é o ciclo de vendas. Isso, cara, isso assim, eu apanhei muito com isso, sabe? Porque sabe aquela história, tipo, última semana do mês, não precisa bater meta pra você gerar lead. Você fala, mas seu ciclo de venda é uma semana? Não, cara, 3 semanas. Não vai adiantar. Então, cara, você entender o que cada fase representa no seu pipeline é muito importante. Muito importante. Então, assim, cara, exercício pra quem tá assistindo. Abre seu CRM e olha os que ganharam e os que perderam. Tipo, quem vocês vendeu, quem você não vendeu. E vê, cara, em qual fase você perdeu o cara. Porque aí você vai começar a entender, a fazer um balanço. Quando chega nessa fase, o cara não fecha. E aí você senta com o vendedor e fala, velho, por que todo mundo que chegou nessa fase aqui, o que aconteceu? Porque, sei lá, chegou no jurídico ou compras e o cara não deixou passar pra frente. Beleza. Então, cara, como a gente pode atuar nisso? Será que a gente não pode pedir pro cara conectar e trazer o cara pra dentro da nossa conversa durante o pitch, durante a negociação? Então, cara, a gente começar a entender esses números de quantas pessoas estão entrando, quantas pessoas estão seguindo, pra mim é a chave de qualquer negócio, assim, sabe? Você falou uma coisa que eu acho que é muito importante só a gente reforçar, que é ciclo de vendas e a estrutura, né, do seu pipe ali, do seu CRM, enfim, qualquer que seja. Pode ser, cara, a gente começou aqui com o CRM, ele era no Trello. Porque ele é um kanbanzinho, já era, você vai passando e, a gente foi pra Pipe Drive, CRM bônus, não, desculpa, é o CRM DRD, enfim. Cara, o segredo não é você entender o processo como um todo, mas é saber quanto tempo ele demora. E depois você vai quebrando, né? Eu falo muito isso aqui internamente, por quê? Quando você sabe, né, você olha o histórico, independente, você falou lá, tem muitos pontos de contato, tem várias etapas, cara, eu gosto de ser o menos etapa possível. Perfeito. Por quê? No nosso CRM da empresa tem sem contato, contatado, negociação, fechado, perdido,
Ou tem outra opção lá, tipo de... Mas assim, tá ótimo. Cara, eu cheguei numa empresa esses dias, né? O cara, não, dá uma olhada aqui. É uma empresa de logística. Tinham 19 etapas. 19 etapas. Certeza que dessa, 10 são puladas. Cara, assim, eu não tem contato, a educadora ia lá e marquei reunião, tipo, e pulava várias aqui. Porque pro cara não fazia sentido. Vou ficar fazendo isso pra quê, cara? E aí o cara chegou em mim e falou, não, porque o nosso ciclo de vendas, ele demora muito. Eu falei, mas você nem sabe o que é que tem aqui dentro. Beleza, você sabe quanto tempo demora o seu ciclo de vendas? Não, sei. Demora 3 meses a 6 meses. Tá, show, temos um período. Dentro desse período, o que acontece? Principal, que você se importa. Aí depois eu fecho e coloco lá dentro. Porque a pessoa vai lá, o que aconteceu com ele? Ele não sabia, então beleza, ele criou um processo de venda que ele não sabia quanto tempo demorava para ele vender, porque era ele que vendia, ele nunca mapeou. Perfeito. Ele foi lá e criou 19 etapas. Depois que ele soube quanto tempo demorava, eu falei, tá, dentro desse período, o que é importante para você? Com essa visão, ele foi lá e quebrou, tem 5 etapas hoje, tipo, ficou muito melhor, tipo, contato, etc, enfim. E cara, uma coisa que você falou de... assim, tipo, do que realmente importava pra ele, e eu, tipo, falo o que importava de, pô, qual cliente faz sentido eu inserir mais esforço. E aí, fazendo um jabá. Cara, jabá pra vocês. Uma agência de marketing que se preocupa com isso, assim, qual que é a minha premissa lá na 3R? É manter o relacionamento com o cliente. Cara, eu quero saber o que tá acontecendo. Pô, eu consegui marcar um café com um cara fudido. E aí, como é que foi? O que vocês falaram? Tipo, pô, o que você trouxe de ponto? Trabalho consultivo, né? Exato, cara. Tipo, é essa proximidade de entender, cara. Ah, beleza, Léo, eu quero... enfim, né? A gente tava falando ali de pô, um case de vocês que, cara, o cara queria botar dinheiro num lugar que não faz sentido pro mercado dele. Você ter essa visão de não só, tipo, cara, eu vou agradar o cara, eu quero desagradar o cara, sim, mas eu quero mostrar pra ele que, pô, ele tem que considerar isso aqui também. E, cara, você tem uma agência de marketing que se importa... Pô, essa semana você postou no seu Instagram, semana retrasada, sei lá. Vocês indo fazer demonstração de produto, entender como é que funcionava o produto, eu achei que lá do caralho. Do caralho. Porque, mano, a maioria, cara... E assim, eu já fui muito contra a agência de marketing, porque eu já me ferrei muito com isso. O cara... exato. Porque o cara, ele acha que, tipo, ele vai montar o funil... Padrão. E vai funcionar. Se o cara não entendeu do seu produto, não entendeu do seu público, esqueça, não funciona. E se você, cara, tem uma agência aliada a isso, a você, cara, você consegue, pô, por exemplo, abrir seu CRM e mostrar pro cara, olha, eu tenho essas fases aqui, mas enfim, né? Tipo, é isso aqui. O cara vai se importar e vai falar, velho, você não precisa de tudo isso. Sim. Entendeu? E eu acho, cara, que vocês fazem isso muito bem, pô, pelo que eu vejo vocês fazendo, vocês estão sempre junto dos clientes. E, enfim, eu acho isso muito foda. E realmente é um diferencial que, cara, se você tem... Porque você não precisa ter um time interno de marketing que custa muito. Muito caro, muito caro. Eu já tive, pô, era uma despesa absurda. Cara, se você tem uma agência de marketing que funciona, perfeito. Se o cara tá se importando com você, o seu processo de venda vai ser muito mais fácil. Porque você vai receber o lead com MLA, né? Que, tipo, cara, é o marketing lead, não sei o que lá, tipo, né? Qualificado. E você vai conseguir entender por que tá indo e por que não tá indo. Então, fazendo um jabá pra vocês, cara, eu acho que vocês fazem isso muito bem. E pelo que eu vejo vocês fazendo, essa proximidade do cliente é o que a gente falou, né? Relacionamento é muito importante. Cara, a gente, só finalizando assim essa parte, o que eu acho que é muito importante que a gente faz é a gente se relaciona antes e durante o processo com o cliente. Perfeito. Porque de nada adianta você querer vender algo que você não entende, ou que o time não conhece, ou que o time não viu. Ou você vender e largar na mão de um cara que ele, tipo assim, pô, exato, eu vendi pra você, eu comprei porque eu comprei do Léo. Mas aí você passa pra alguém, pra outra pessoa, e essa outra pessoa, cara, nem tem... Tipo, a pessoa é boa, só que ela não criou uma relação, e você acaba, tipo, pô, eu comprei do Léo, mas eu não confio nesse cara aqui que tá... Muda muito. Eu quero falar com o Léo. E aí, esse é um problema do nosso mercado, né? Mas, Lucas, estamos chegando no final aqui, né? Que senão a gente Caramba, vai... a gente muito rápido, fala que cala, viu? Amigo é mais fácil, né, gente? Mas sempre no final, eu sempre peço uma frase, uma contribuição, assim, uma consideração final para o pessoal que está ouvindo e assistindo, enfim, nas plataformas que a gente está disponibilizando. Mas queria que você desse um encerramento e falasse aí sua última frase, seu último momento aí. Tá. Uma dica pro pessoal, algo que possa agregar no dia a dia do pessoal aí. Cara, foquem em relacionamentos de valor. Você pode não fazer negócio. E, cara, eu tô no G4 fazem 3 anos. Eu fiz pouquíssimos negócios. Mas eu me conectei com tanta gente que, pô, eu vou conversar com um cara e eu sou amigo de um cara que é próximo dele. E isso, cara, me gera uma credibilidade. Sim. Fala, pô, você conhece o
O Léo, pô, o Léo, cara, é meu amigão, então meu também, cara. Tipo, você vai criar um relacionamento, você vai criar um rapport maior. Foque em relacionamentos. Não seja um cara que, pô, chega pra ser interesseiro, pra querer vender. Cara, pode ser que esse cara não vá comprar de você nunca, mas ele vai te indicar pra alguém que pode comprar. Sim. Seja alguém que, pô, cara, busque ser amigo das pessoas. Pô, eu falo no G4, cara, eu não tô lá pra... Eu tenho raiva de quem, tipo, quer fazer relacionamento pra vender, cara. Eu não quero, velho. Eu posso te vender um produto. Cara, meu produto faz todo sentido pra você. Só que eu tô aqui pra ser seu amigo, velho. Pra gente sair, pô, tomar uma cerveja e criar esse relacionamento. Então, cara, pra mim, o que me fez chegar e um momento da minha vida, curta vida, né? Eu olhei e eu falei, cara, eu aproveito muito mal meu relacionamento. Pô, eu sento, cara, com gente foda. Eu sento com muita gente foda. E eu não aproveito. Só que eu falei, cara, não é minha intenção aproveitar. Uhum. Quando as coisas acontecerem, vão acontecer. E aconteceram. Cara, eu, fiz amizade com gente incrível, fechei contrato com empresas, cara, que depois eu te falo, você não tem noção, assim, o tamanho. Através de relacionamento. Então, cara, principalmente se é uma pessoa nova, esteja nos lugares que as pessoas melhores que vocês estão. Sejam mais... tem muita gente que fala, não seja o mais burro da mesa, porque você vai ficar perdido. Não, seja o mais assim. Burro e o mais curioso. É isso. Seja o mais burro e o mais curioso da mesa. Perfeito. Meu conceito. Seja o mais burro e o mais curioso. Perfeito. Lucas, muito obrigado. Muito obrigado, cara. Eu que agradeço aí, de verdade. Legal demais. Foi incrível, um baita papo, 66 minutos, 1h06, muito cara, bom. Parece que foi 20 minutos. Não é? Mas, pessoal, podcast de hoje fica por aqui. Lucas Lima, foi incrível. Não se esqueçam de seguir a gente nas redes sociais, Agência WBP e WBP Group também. E o mais importante, Dom Pagamentos, nosso patrocinador, que tem ali o gateway de pagamento ideal para o seu e-commerce ou para sua empresa. Uma coisa, vou complementar para Dom. A velocidade de venda no WhatsApp é diferente da do site. O cara entra e clica. Se você tem um bom gateway de pagamento, que tem um link fácil do cara pagar, muda que é tudo. O caso da Dom, cara, muda tudo. A experiência é completamente diferente. Taxa de conversão muda, gente. Bons. E taxa de aprovação também. Então, Fica com a dica aí. Muito obrigado por ter assistido. Fiquem logo com os próximos episódios.